Presentes principalmente na mitologia irlandesa, as Banshees são criaturas malignas que provêm da família das fadas. Mas ao contrário de suas parentes bondosas, as Banshees vivem em cavernas ou nos cantos mais escuros das florestas. Normalmente, as Banshees evitam contato com seres humanos, mas não perdoam aqueles que entram em seus domínios. Geralmente, as Banshees têm a aparência de uma mulher com aspecto mórbido, magra e alta, com pele de cor pálida, um vestido esfarrapado e um olhar sombrio. Mas o que mais aterroriza nas Banshees é seu grito extremamente alto, que pode ser ouvido a quilômetros de distância e é capaz de estourar os tímpanos ou até mesmo o crânio de uma pessoa. Por conta de suas características obscuras, as Banshees eram consideradas as mensageiras da morte, já que se uma pessoa avistasse uma Banshee ou ouvisse seu grito, mesmo que à distância, acabaria morrendo poucos dias depois. As Banshees podem aparecer tanto na forma física quanto na forma espiritual. E apesar de sua origem ser incerta, acredita-se que elas surgem no mundo quando uma mulher jovem é vítima de um assassinato. Por essa razão, a existência das Banshees é sempre repleta de dor e sofrimento, levando-as a um choro e agonia constante, que com o passar do tempo, deixa os seus olhos vermelhos como fogo. Outra versão da origem das Banshees alega que elas seriam descendentes ou servas de Morrigan, a deusa da guerra e destruição da mitologia celta. Assim sendo, as Banshees apareceriam durante as batalhas, e quando um guerreiro valente era batido, elas soltavam o seu longo e triste grito. Uma famosa lenda conta que no ano 1437, uma Banshee apareceu para o rei Jaime I da Escócia e o avisou que sua morte estava próxima. E histórias deste tipo eram comuns nas antigas crenças celtas, ao ponto de muitas mulheres que tinham o dom da premonição serem chamadas de Banshees. Tamanha era a importância das Banshees na cultura celta, que surgiu a crença de que elas protegiam os membros das 5 famílias nobres da Irlanda, e elas apenas derramariam lágrimas pela morte de alguém da nobreza. Com o avanço do cristianismo durante a Idade Média, a crença nas Banshees sofreu alterações e elas passariam a ser vistas como almas penadas, que vagavam por cemitérios ou ruínas de castelos abandonados. Atualmente, acredita-se que a lenda das Banshees tem uma origem simples e bem menos macabra, já que o famoso grito nas florestas viriam na verdade de uma espécie de coruja. A coruja das torres é conhecida por soltar um grito longo e agudo, que certamente causaria calafrios em noites escuras. Sejam apenas histórias folclóricas ou não, é sempre bom evitar se aventurar nas florestas da Irlanda durante a noite. Caso contrário, você pode acabar ouvindo o grito da morte. Em uma época em que lendas assustadoras assombravam a mente do povo da Irlanda, vivia um nobre tirano, conhecido como Abratak. Este homem era pequeno em estatura, mas sua presença era intimidadora, já que ele era temido por todos devido à sua crueldade e tirania. Mas certo dia, cansados de viver sob o jugo impiedoso de Abratak, os habitantes do vilarejo, liderados por um valente chefe guerreiro chamado Catan, se rebelaram contra o tirano. Catan era um combatente feroz e conseguiu derrotar Abratak, que apesar de sua baixa estatura, era um guerreiro forte e determinado. O nobre cruel foi enterrado em pé, de acordo com as tradições da época. No entanto, para a surpresa e o terror de todos, Abratak retornou no dia seguinte, mais cruel e poderoso do que nunca, cobrando vingança daqueles que o haviam traído. Catan enfrentou-o novamente e o venceu mais uma vez, enterrando-o novamente, mas desta vez ele havia esquartejado o corpo do nobre. Porém, o malévolo nobre retornou, e o ciclo de morte e ressurreição continuou, tornando-se uma maldição para este povo. Desesperado, Catan buscou a ajuda de um druida, que após ouvir seu relato, revelou a verdade aterrorizante. Abratak não era mais um ser humano,
mas sim um morto-vivo. Um ser nefasto que se alimentava do sangue de seus súditos para recuperar suas forças. O eremita instruiu Catan sobre como acabar com o reinado de terror de Abartak. Ele deveria ser morto com uma espada de madeira de teixo, a planta da vida e da morte, e enterrado de cabeça para baixo, com uma grande pedra sobre seu túmulo, para impedir que ele retornasse. Munido com este conhecimento, Catan enfrentou Abartat mais uma vez. A batalha foi brutal, com Catan finalmente conseguindo derrotar o tirano com a espada de teixo, fincando-a no coração da criatura amaldiçoada. O corpo de Abartat foi então enterrado de cabeça para baixo, e uma enorme pedra foi colocada sobre seu túmulo. O vilarejo respirou aliviado. A maldição de Abartat finalmente havia terminado. Dizem que o túmulo do vampiro irlandês pode ser visitado até hoje. Ele está embaixo de uma árvore, perto da cidade de Slaugtaverti. Mas algumas pessoas acreditam que a maldição de Abartat não foi quebrada e que quando uma pessoa desaparece misteriosamente, ela pode ter sido mais uma vítima do vampiro irlandês. As Selkies são criaturas mitológicas fantásticas do folclore do norte da Escócia, Irlanda e Islândia. Elas são mulheres focas e seriam um tipo diferente de sereia. Conforme algumas lendas dos cristãos daquela região, as Selkies seriam seres humanos pecadores que foram castigados e obrigados a viver como uma foca até o fim dos tempos. Já outras fontes sugerem que elas seriam criaturas inocentes, puras e gentis. Enquanto está na água, a Selkie não pode ser distinguida de uma foca comum. Mas a criatura, ao entrar em terra firme, pode retirar sua pele de foca e assumir a forma de uma belíssima jovem humana. Uma das lendas mais famosas sobre a criatura se chama a Noiva Selkie. Ela conta que em uma noite de lua cheia, um pescador viu 3 belas jovens dançando sobre as rochas onde normalmente as focas descansavam. O pescador já havia ouvido falar das Selkies, mas nunca tinha visto uma com seus próprios olhos, e por isso se aproximou para observar melhor. Mas ele foi notado pelas mulheres focas, que sempre estão atentas a possíveis predadores. O pescador se depararia com a pele de foca, que certamente pertencia a uma Selkie que ainda deveria estar por ali. Ele acharia uma bela jovem assustada, encolhida e se escondendo entre as rochas, e disse a ela que não iria machucá-la. A jovem implorou para o pescador que lhe devolvesse sua pele, pois sem ela, a Selkie não poderia retornar para o mar. Mas o homem estava apaixonado e disse que deste dia em diante ele cuidaria dela em sua casa, e a Selkie agora seria sua esposa. Ele guiaria a jovem até sua casa, e a partir deste dia eles seriam um casal. E para impedir que a Selkie fugisse, ele escondeu sua pele de foca. Anos se passaram, e o pescador e a Selkie tiveram filhos. Mas a Selkie, apesar de ser amada e bem tratada, ela não era plenamente feliz, pois aquele não era o lugar a que ela realmente pertencia. Certo dia, seu filho mais novo viu sua mãe chorando enquanto contemplava o mar e perguntou-lhe o motivo de suas lágrimas. Ela disse que amava todos os seus filhos e tinha carinho por seu marido, mas sentia falta de seu verdadeiro lar. O garoto então entendeu que sua mãe era uma Selkie, a criatura mágica que tanto ele já tinha ouvido os adultos falarem. Em um dia em que seu pai e seu irmão não estavam em casa, o garoto revirou a casa em busca da pele de foca de sua mãe. Ele encontrou a pele escondida dentro da chaminé e a devolveu à sua mãe, que foi às lágrimas ao reencontrar sua pele. Ela beijou seu filho e o agradeceu por tê-la libertado, e disse que nunca o esqueceria e sempre iria amá-lo. O pescador ainda viu sua esposa correndo em direção ao mar, segurando a pele de foca. A jovem saltou nas águas e nunca mais foi vista. Mas durante todos os anos seguintes, o pescador e seu filho encontraram fartura nos mares.
pois um bando de focas os ajudavam conduzindo grandes cardumes em direção às suas redes. Dizem que até o fim de seus dias, a Selkie nunca deixou de zelar por seus filhos humanos. No silêncio da noite, nas estradas escuras da Irlanda, um ser sobrenatural atravessa as sombras, incitando medo e pavor no coração daqueles que cruzam seu caminho. Este é o Dullahan, um cavaleiro sem cabeça, uma figura lendária envolta em mistério e terror. Reza a lenda que Dullahan é um mensageiro da morte, enviado para buscar as almas dos condenados. Montado em um cavalo negro tão sinistro quanto ele, o Dullahan cavalga em um galope frenético, segurando sua própria cabeça decepada em uma mão. A cabeça, grotescamente pálida e com um sorriso maléfico, brilha como a lua, iluminando o caminho à frente como um brilho macabro. Os olhos do Dullahan são vivos e penetrantes, capazes de enxergar a vastas distâncias, sempre em busca de suas vítimas. A boca, permanentemente torcida em um sorriso, está sempre murmurando o nome daquele cuja alma ele veio buscar. Aonde quer que ele vá, portas se fecham sozinhas e o vento sussurra sinistramente, anunciando sua chegada. Dizem que onde o Dullahan chega para alguém, este alguém está destinado a morrer. Ele é conhecido por derramar sangue humano como parte de seu ritual, e aqueles que o veem, mesmo à distância, estão condenados a morrer em breve. Não há como escapar de seu destino, uma vez que o Dullahan tenha proferido o seu nome. Seu cavalo, assim como ele, é uma criatura infernal, com olhos flamejantes e narinas que expiram vapor e fogo. Ele galopa sem descanso, ignorando todos os obstáculos em seu caminho. Nenhum portão ou barreira pode detê-los, pois eles atravessam todos os obstáculos com a mesma facilidade que o vento atravessa as folhas. O Dullahan carrega consigo uma espinha humana como chicote, e seu som cortante é suficiente para paralisar de medo qualquer um que o ouça. Com um movimento do chicote, ele pode abrir qualquer porta ou trancar qualquer alma dentro de casa. Aqueles que ousam espiar ou desafiar sua presença podem ser atingidos por sua ira. Há apenas uma defesa contra o Dullahan: o ouro. Por razões desconhecidas, ele teme esse metal precioso e recua diante de sua visão. Pequenas moedas ou até mesmo joias podem ser suficientes para afastar o cavaleiro sem cabeça e proteger sua alma da condenação. Assim, quando a noite cair e a escuridão envolver o mundo, é melhor evitar as estradas solitárias e rezar para nunca ouvir o som das patas de cavalo se aproximando em meio ao silêncio mortal, porque você pode encontrar o Dullahan sorrindo sinistramente, enquanto sua alma é arrastada para o além. Os Fomorianos são uma das raças mais enigmáticas da mitologia celta. Eles eram gigantes marinhos que representavam as forças da escuridão e do caos, e seu poder era temido pelos povos celtas que habitavam as costas da Irlanda. A origem dos Fomorianos é incerta, mas acredita-se que eles sejam uma das raças mais antigas da mitologia celta, anteriores aos famosos Tuatha Dé Danann, os deuses celtas da luz. Eles viviam em cavernas e grutas subaquáticas e eram um perigo constante a todos aqueles que se aventuravam no mar. Apesar de sua natureza malévola, os Fomorianos também eram capazes de realizar feitos incríveis. Segundo as lendas, eles tinham habilidades mágicas que lhes permitiam se transformar em animais marinhos e controlar as forças da natureza. Além disso, os Fomorianos também eram conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metais, e muitos dos artefatos celtas mais antigos são atribuídos a eles. Os Fomorianos eram liderados por Balor, o gigante de um olho único no meio da testa, capaz de lançar um raio mortal que pode destruir um exército inteiro.
Balor era considerado uma força malévola e temida pelos povos celtas, que acreditavam que seu poder era capaz de causar destruição e morte. As mais famosas histórias sobre fomorianos são suas batalhas épicas contra os deuses celtas da luz. Uma dessas histórias envolve a batalha entre Balor e Lugh, um dos deuses celtas da luz. Lugh era conhecido por sua habilidade com a lança e enfrentou Balor em um combate singular. Ele usou sua lança mágica para perfurar o olho de Balor. Conforme outras versões, ele usou uma funda e uma pedra, matando-o instantaneamente. Essa vitória foi um dos momentos mais importantes da história da mitologia celta, pois marcou a vitória da luz sobre as trevas. A batalha entre os fomorianos e os Tuatha Dé Danann foi uma das mais importantes da mitologia celta. Os deuses celtas da luz conseguiram expulsar e exilar os fomorianos para as suas grutas submarinas, onde foram condenados a viver para sempre. No entanto, apesar de sua derrota, os fomorianos ainda eram considerados uma força a ser temida pelos povos celtas que habitavam as costas da Irlanda. Eles foram representados em muitas histórias e lendas como seres malignos que habitavam o mar e atacavam os navios que passavam por suas águas. Os fomorianos também foram associados a muitas criaturas marítimas. Em algumas lendas, eles eram capazes de se transformar em animais marinhos para perseguir e capturar aqueles que desafiavam sua vontade. A história dos fomorianos tem sido objeto de estudo e especulação. Alguns pesquisadores acreditam que a mitologia dos fomorianos foi criada como uma forma de representar as ameaças que os povos celtas enfrentavam ao longo das costas da Irlanda, como tempestades, ondas gigantes e outras forças naturais. Outros acreditam que os fomorianos foram criados para representar as ameaças das tribos guerreiras que habitavam as terras vizinhas à Irlanda. Essas tribos eram conhecidas por suas habilidades em invadir e saquear as vilas costeiras e podem ter sido uma fonte de inspiração para a criação dos fomorianos. As lendas dos fomorianos ajudaram a moldar a cultura celta e influenciar muitos aspectos da vida dos povos que habitavam a ilha. Suas histórias inspiraram obras de arte, música e literatura, e sua influência pode ser vista em muitas tradições celtas até os dias de hoje. O Catsit é uma famosa criatura do folclore celta. Ele seria um grande gato preto, quase do tamanho de uma pantera e que costumava andar em pé. Dizem que o gato, na verdade, é uma bruxa disfarçada em uma forma felina. A bruxa poderia se transformar no Catsit até 8 vezes. Se ela se transformasse em gato pela 9ª vez, a bruxa ficaria presa na forma felina para sempre. As lendas dizem que estes gatos maliciosos se aproximavam de cemitérios para roubar a alma dos mortos antes de elas partirem para o além. Por isso, os gatos pretos eram afugentados pelos familiares dos mortos que tentavam proteger a alma dos seus familiares. Durante as festividades do Samhain, ou o nosso Halloween, as lendas dizem que é prudente deixar um prato de leite em frente à porta de sua casa para o Catsit. Assim, o gato traria sorte aos moradores e a casa estaria livre de retaliações do Catsit. Os Kelpies são criaturas míticas encontradas no folclore escocês. São espíritos de água, frequentemente retratados na forma de cavalos que habitam rios e lagos. Embora possam parecer belos e encantadores, as lendas sobre Kelpies geralmente os caracterizam como seres traiçoeiros e perigosos. Um Kelpie é frequentemente descrito como um belo cavalo preto que reside em um corpo de água. As histórias sobre Kelpies geralmente envolvem criaturas atraindo pessoas desavisadas para montá-los. Uma vez que uma pessoa monta um Kelpie, é quase impossível se libertar. A pele do Kelpie é frequentemente descrita como sendo extremamente pegajosa, e a criatura pode então arrastar sua vítima para a água, onde ela é afogada e depois devorada.
Mas em algumas lendas, se uma pessoa puder colocar um freio mágico sobre o Kelpie, a criatura será forçada a obedecer seus comandos. Conforme outras lendas sobre a criatura, ela também tinha a capacidade de se transformar em seres humanos para atrair suas vítimas para perto d'água. Mas a criatura não consegue esconder toda a sua natureza equina e por isso pode ser reconhecida por seus cascos e cauda e por estar molhada. Com a chegada do cristianismo à Escócia no século VI, as crenças folclóricas sofreram alterações e os Kelpies passaram a ser associados com a figura de Satanás. Através dessas histórias, o folclore celta escocês ressaltava o perigo escondido sob uma superfície bela e convidativa, uma lição que pode ser aplicada além das margens dos lagos e os rios da Escócia. Quando pensamos em fadas, normalmente nos vem a imagem de criaturas bondosas e alegres que estão sempre voando e dançando em meio a árvores e flores. Mas existem fadas sombrias, que não poupam esforços para prejudicar os seres humanos. Um bom exemplo de uma fada maligna é a Leann Sid, também chamada de fada amante no folclore irlandês. A Leann é retratada como uma mulher muito bela que tem como seus alvos preferenciais músicos, poetas e escritores talentosos. Eles cederiam aos encantos sedutores da fada e se tornariam seus amantes. Artistas que estão sob sua influência poderiam criar obras de beleza incrível e emoção intensa, superando em muito o que seriam capazes por conta própria. Essa inspiração, no entanto, vem com um custo. Aqueles que se envolvem com a Leann Sid frequentemente têm vidas curtas, marcadas por uma paixão ardente, mas também por um fim trágico. Este é o tema comum na literatura e na arte, o conceito do artista atormentado cuja genialidade vem com um grande sacrifício pessoal. Estes artistas chegam a alcançar grande sucesso, mas em certo momento a fada os abandona, e estes homens perdem completamente sua inspiração e afundam em uma grande depressão que os leva à loucura e à morte. Leann Sid é considerada uma criatura vampiresca, que drena a energia vital de suas vítimas após usá-las e leva seus espíritos para uma outra dimensão. Esta perigosa fada celta simboliza um tema comum na literatura e na arte, o conceito do artista atormentado cuja genialidade vem com um grande sacrifício pessoal. Balor, o poderoso ciclope celta da mitologia irlandesa, é um dos seres mais malignos e temidos dentro do folclore da Irlanda. A origem de Balor começa envolta em mistério. As lendas divergem sobre como ele veio ao mundo, mas todos concordam que seus pais, Boarainek e Dot, não eram exatamente um casal comum. Alguns dizem que Balor foi concebido a partir de forças citônicas, entidades ancestrais que habitam as profundezas da Terra, o que explicaria sua natureza monstruosa. Outras versões apontam para a influência de seres marinhos, talvez deuses obscuros dos oceanos, o que se conecta com sua morada na ilha de Troy, açoitada pelas ordens do Atlântico. Mas o que torna Balor realmente aterrador é seu olho maligno. Imagine um poder tão devastador que um único olhar pode matar ou destruir instantaneamente. Esse olho era uma arma letal, um reflexo da força caótica que pulsava dentro dele. Balor não era um monstro solitário. Ele era o rei dos Fomorianos, uma raça de seres demoníacos e caóticos que personificavam tudo de ruim que existe: guerra, doença, fome, inverno. Os Fomorianos eram a antítese dos Tuatha Dé Danann, os deuses que trouxeram a ordem e a civilização para a Irlanda. Liderados por Balor, os Fomorianos representavam a ameaça constante do caos, sempre prontos a destruir tudo que os Tuatha Dé Danann construíram. Eram a sombra que pairava sobre a luz, a força bruta que desafiava a razão. A vida de Balor não era apenas banquetes de sangue e pilhagem. Uma sombra escura pairava sobre o seu destino, a profecia da morte. Uma profecia cruel, que ditava que Balor encontraria seu fim nas mãos do próprio neto. A profecia se espalhou como um veneno pela alma de Balor.
corroendo sua paz e moldando suas ações. Ele se tornou obcecado em desafiar o destino. Seu medo se transformou em paranoia, e ele viu em sua filha Etnil, uma jovem de beleza incomparável, a chave para evitar a profecia. Para impedir que ela gerasse um neto que traria sua ruína, Balor aprisionou Etnil em uma torre de cristal na ilha de Tore, isolada do mundo e da companhia de qualquer homem. A torre era um símbolo do controle obsessivo de Balor, sua tentativa desesperada de manipular o futuro. Ele acreditava que, aprisionando Etnil, poderia congelar o tempo e evitar o inevitável. A torre de cristal, erguida como um desafio ao destino, se tornou o palco de rebelião do próprio destino. A profecia que Balor tanto temia encontrou um caminho inesperado para se realizar. Enquanto Etnil lamentava em sua solitária prisão, um deus dos Tuatha Dé Danann, chamado Cian, a descobriu. Encantado por sua beleza, Cian, com a ajuda de magia, conseguiu burlar a vigilância de Balor e se unir a Etnil. Dessa união proibida nasceu Lug, um menino de beleza radiante e inteligência prodigiosa. Ele herdou a força dos Tuatha Dé Danann e, sem saber, carregava consigo o destino de seu avô Balor. Criado em segredo, longe da ilha de Tore e da ira de Balor, Lug cresceu aprendendo as artes da guerra, da poesia e da magia. Ele se tornou um mestre em todas as disciplinas, um herói completo, pronto para desafiar qualquer obstáculo. A notícia de seu nascimento inevitavelmente chegou aos ouvidos de Balor. A profecia que ele tentou evitar por tanto tempo agora se tornava realidade. O terror se apoderou do rei Fomorian, mas também a fúria. Ele jurou destruir Lug e qualquer um que se opusesse a ele. A batalha final entre os Tuatha Dé Danann e os Fomorianos, a luta da Ordem contra o Caos, estava prestes a começar. Liderados por Balor, os Fomorianos avançavam como uma horda de escuridão, grotescos e bestiais, emanando a fúria da natureza indomável. Sua aparência monstruosa refletia a ameaça que representavam para a ordem conquistada a duras penas pelos Tuatha Dé Danann. Do outro lado, os Tuatha Dé Danann se preparavam para defender a civilização que haviam construído. Eram guerreiros habilidosos e magos poderosos, mas a sombra de medo pairava sobre eles, pois sabiam do poder destrutivo do olho de Balor. A morte espreitava a cada olhar. No centro desse turbilhão de fúria, Lug, o herói reluzente, se destacava. Ele era a esperança dos Tuatha Dé Danann, a personificação da inteligência e da coragem. Sabia que o destino de todos dependia de sua habilidade em enfrentar Balor e vencer seu olho maligno. A batalha se desenrolou em um turbilhão de aço, magia e gritos de guerra. Heróis se enfrentavam em duelos mortais, enquanto feitiços cruzavam os céus como raios. O campo de batalha era um caos de sangue, fogo e corpos dilacerados. Balor, implacável, liderava a fúria de seu olho, ceifando vidas com um único olhar. Os Tuatha Dé Danann lutavam bravamente, mas a cada momento suas fileiras diminuíam, consumidas pelo poder do rei Fomorian. Balor enfrentou Nuada, o rei dos Tuatha Dé Danann. Apesar de ser um guerreiro formidável, Nuada não foi páreo para o poder do olho terrível de Balor. Nesse momento crítico, Lug assumiu a liderança e desafiou Balor para um duelo final. A tensão era palpável. O ar crepitava com a energia dos dois oponentes. O destino do mundo dependia desse confronto. Balor, imponente em sua fúria, ergueu a pesada pálpebra de seu olho maligno. Uma energia terrível se acumulou, pronta para ser liberada. Era a morte encarnada, o poder de aniquilar exércitos inteiros com um único olhar. Mas em um movimento rápido como o de um relâmpago, Lug lançou a pedra de sua funda, que atingiu o olho de Balor em cheio, atravessando-o com um estrondo horrível. O gigante urrou de dor antes de cambalear e cair. O rei Fomoriano estava morto, a profecia cumprida. Lug, o neto predestinado, havia vencido e salvado os Tuatha Dé Danann e garantido a vitória da Ordem sobre o Caos. A Batalha de Mag Tuired se tornou um marco na mitologia celta.
um símbolo da eterna luta entre a luz e a escuridão, a civilização e a barbárie. A história de Balor, o Rei Ciclope, nos lembra da fragilidade do poder e da inevitabilidade do destino e da coragem necessária para enfrentar nossos medos, mesmo quando estes assumem a forma de um olho capaz de destruir o mundo. Balor transcende as fronteiras da mitologia celta e se conecta com o medo ancestral, presente em diversas culturas. Sua figura monstruosa, deformada e detentora de um poder destrutivo concentrado em um único olho o coloca como um arquétipo do mal. Ele personifica a força bruta da natureza, o caos primordial que ameaça a ordem e a civilização. Essa imagem encontra eco em outras mitologias. O Ciclope Polifemo, da Odisseia de Homero, guarda similaridades com Balor. Ambos são gigantes com um único olho, isolados em ilhas e representando a força bruta e a selvageria. A astúcia de Odisseu para cegar Polifemo encontra paralelo na inteligência de Loki, que usa sua funda para vencer o olho maligno de Balor. Mas a figura do olho maligno vai além da mitologia greco-romana e celta. Em diversas culturas, as crenças em um olhar capaz de causar dano, doença e infortúnio é persistente. Amuletos e talismãs são usados para proteção. Rituais são realizados para afastar o mal olhado. Essa crença, presente em diferentes tempos e lugares, revela um medo profundo enraizado na psique humana. O medo da inveja, da cobiça e do poder destrutivo que emana de olhares mal intencionados. O olho maligno representa a ameaça invisível, o perigo que se esconde sob a superfície, pronto para atacar a qualquer momento. Balor, com seu olho capaz de petrificar ou matar, personifica esse medo de forma brutal. Ele é o monstro que nos observa das sombras, a força malévola que busca destruir tudo de bom que existe. Sua lenda nos lembra da fragilidade da vida, da necessidade de proteção contra as forças do mal e da importância da inteligência e da coragem para vencer a escuridão. Balor, apesar de sua natureza aterrorizante, nos convida a refletir sobre nossos próprios medos, sobre as sombras que habitam nossa alma e sobre a força que reside em nós para enfrentá-las. Apesar de também fazerem parte da família das fadas, os Spriggans têm pouca coisa em comum com seus parentes e talvez sejam as criaturas mais estranhas da mitologia britânica. Spriggans são geralmente seres masculinos, com um corpo distorcido e feio. Muitas vezes seus corpos são feitos de madeira e folhas de árvores. Apesar de quase sempre serem pequenos, os Spriggans eram considerados fantasmas de gigantes, que mesmo habitando um corpo mais frágil, mantiveram sua antiga força descomunal. Em algumas histórias, eles podem crescer até um tamanho descomunal quando estão irritados, restaurando por um curto período de tempo toda a magnitude de seu passado como gigantes. Os Spriggans vivem em velhas ruínas de castelos onde guardam tesouros enterrados e adoravam fazer o mal contra aqueles que os ofendem. Eles eram culpados por trazer má sorte, fazendo com que uma casa fosse roubada ou um prédio desabasse, ou se o gado fosse roubado. Na costa escarpada e varrida pelo vento das ilhas Orkney, na Escócia, uma lenda terrível persiste, sussurrada pelas gerações em noites de tempestade. É a lenda do Nuckelavee, um demônio tão horrível que sua mera menção faz o sangue gelar. Este ser, nascido das águas sombrias e salgadas, é um pesadelo encarnado, uma abominação que vagueia entre o mar e a terra. O Nuckelavee era descrito de forma horripilante. Imagine um cavalo, mas sua pele foi arrancada, expondo sua carne vermelha pulsante e as veias escuras. De suas costas emerge a figura grotesca de um homem, fundida de maneira monstruosa ao corpo do cavalo.
Esse cavaleiro e sua montaria são uma entidade única, um híbrido de pesadelos. A cabeça do homem é anormalmente grande. Os olhos são como brasas ardentes, fixos e cheios de ódio. De sua boca, sempre aberta, exala um hálito venenoso capaz de murchar colheitas e trazer doenças aos vivos. Os braços do Nuka-Lavie são longos e desumanos, com dedos que se estendem como garras, prontos para agarrar qualquer ser desafortunado que cruze seu caminho. As pernas do cavalo revelam músculos que se movem de forma antinatural, permitindo que ele corra com uma velocidade aterradora, tanto em terra quanto na água. A fúria do Nuka-Lavie é direcionada a todos os seres vivos. Ele odeia a vida, odeia a prosperidade e qualquer sinal de felicidade. Durante os meses de inverno, ele emerge do mar, trazendo consigo pestilência e destruição. As aldeias costeiras sabem bem demais sobre a ira de Nuka-Lavie. Campos de cultivo murcham e morrem. Gado é encontrado sem vida e a água dos rios torna-se venenosa após a passagem dessa criatura nefasta. Não há muitas defesas contra o Nuka-Lavie. Os contos falam de apenas uma fraqueza, o temor da água doce. Assim, quando ele emerge do mar salgado, as pessoas rezam por chuva, torcendo para que os rios e córregos corram fortes, criando barreiras que ele não ousará atravessar. Mas mesmo isso é uma proteção frágil e muitos já pereceram confiando nesse fio de esperança. As histórias contam de poucos sobreviventes que cruzaram com o Nuka-Lavie e vieram para contar o conto. Eles descreveram um terror sem igual, um cheiro de decomposição e a visão perturbadora de carne viva e olhos ardentes. Dizem que o som de seus cascos é como o trovão e seu grito de guerra é um eco das profundezas, um aviso da destruição iminente. Assim, quando as noites são longas e escuras nas Ilhas Orkney e o vento do mar uiva em agonia, as pessoas se lembram da lenda de Nuka-Lavie. Eles evitam as praias e oram pela proteção das águas doces, esperando que o demônio marinho permaneça nas profundezas, bem longe de suas casas e suas vidas. Porque se ele surgir, não haverá lugar para esconder-se da fúria devastadora do Nuka-Lavie. Os Leprechauns são as figuras míticas mais conhecidas da Irlanda. Eles se tornaram símbolos culturais e frequentemente são associados ao folclore, à magia e, é claro, ao pote de ouro no final do arco-íris. A aparência dos Leprechauns evoluiu ao longo dos séculos até chegar na que hoje conhecemos, com suas roupas verdes, chapéus de abas largas, sapatos com fivelas e barbas ruivas. A origem dos Leprechauns remonta à mitologia celta e às lendas irlandesas. Acredita-se que eles sejam descendentes dos Tuatas de Danann, uma raça antiga e sobrenatural de deuses e heróis irlandeses. Antes do aumento da influência cristã na Irlanda, os Leprechauns eram vistos de formas diferentes da que hoje conhecemos. Eles eram conhecidos como Locurpan e eram pequenas criaturas semelhantes a fadas e doentes. Mas com a expansão do cristianismo na Irlanda, esta criatura foi sendo alterada e se transformou no Leprechaun, que hoje conhecemos. Os Leprechauns são conhecidos por serem criaturas travessas e astutas. Eles são solitários e passam grande parte de seu tempo fazendo sapatos e protegendo seus tesouros. Na Irlanda medieval, a arte da sapataria era ligada simbolicamente à prosperidade e à sorte, pois bons sapatos eram essenciais para uma jornada de sucesso. Encontrar um Leprechaun pode ser um sinal de muita boa sorte, pois eles podem realizar desejos ou revelar onde se encontra seu valioso pote de ouro. Mas após encontrá-lo, é necessário não perdê-lo de vista em momento algum. Caso contrário, ele desaparecerá e a pessoa ficará sem nada. Uma das lendas mais conhecidas da Irlanda envolvendo os Leprechauns é de que seu pote de ouro está no final do arco-íris. Essa lenda encantadora capturou a imaginação de gerações e simboliza a busca por riqueza e felicidade. Os Leprechauns se tornaram ícones culturais e um dos principais símbolos do folclore irlandês.
aparecendo em diversas formas de entretenimento, como filmes, livros, games e programas de TV. Eles também são associados ao Dia de São Patrício, uma festividade irlandesa celebrada anualmente no dia 17 de março, em honra ao padroeiro da Irlanda. Mas na maioria das festividades, os Leprechauns acabam roubando a cena.